Louvado seja Deus. Mais uma gravação de mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Me mantenho vivo e aceso na esperança do chamado de Cristo Jesus, enviado pelos homens. Jesus diz, assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós, dizendo aos discípulos, louvado seja Deus, e aos discípulos, aos demais, e assim chegando até ele. E assim até a consumação do século, até que Jesus venha levar a sua igreja. Estamos aqui para adorar e louvar o Senhor. A palavra de Deus, forte, firme, para saciar sede e fome, está aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 30, que vai dizer: eu vos não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus diz que dele ele não poderia fazer coisa alguma, mas assim como ele ouve, ele fala. E ele diz que não busca fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Eu quero trazer um tema muito diferenciado, né? Muito forte, muito firme, louvado seja Deus, na palavra de Deus, onde vai dizer a respeito de algumas coisas. Eu quero falar aos irmãos, irmão em Cristo. Muitas pessoas estão aí vivendo uma vida dissoluta, uma vida de incerteza, uma vida como pensa, como queres. Mas a palavra, vamos ver o que a palavra diz a respeito daquilo que muitos convivem, muitos vivem na terra. Louvado seja Deus. Muitas das vezes somos obrigados a abrir mão de tudo pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo aquilo que a gente recebeu. E se você é um cristão, uma pessoa de Deus, que recebeu uma promessa, tenha convicção que não é lícito viver como o mundo vive, que não é lícito viver com as paixões do mundo, com os desejos do mundo. É preciso, é necessário abrir mão de algumas coisas. Jesus não aceitou o mundo. Jesus foi na contramão do mundo para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Que ele disse que de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Mas como eu ouço, assim eu faço, assim eu pratico, assim eu ponho em ordem. Louvado seja Deus. E ele chega a dizer também que não busca fazer a sua própria vontade. E muitas pessoas estão fazendo a sua vontade, estão fazendo a vontade do mundo, estão fazendo o desejo da carne. Você acha que muitos cristãos estão embriagados, muitos cristãos estão envolvidos no sistema mundial, no sistema do mundo, no sistema diabólico, no sistema terreno, não abre mão de muitas atividades, muitas coisas, perde tempo com muitas coisas mudando, mas não abre mão da sua vida. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus, você tem que rejeitar a carne, você tem que rejeitar as paixões mudando. Essa é a lei, é a vontade do Senhor, porque Jesus não se dobrou aos pés do mundo, mas Jesus, ele disse não ao mundo, dizendo: eu não posso fazer coisa alguma de mim mesmo, mas assim como eu ouço do Pai eu faço. Porque a minha vontade não está a fazer as minhas próprias coisas, é a vontade do Pai. E muitas pessoas estão se embriagando, muitas pessoas estão se envolvendo em coisas, mudando, sabe? Assistir televisão é uma dessa. Jogo de futebol, que a televisão traz jogo de futebol. Se você está ligado em alguma atividade na televisão, tem jogo de futebol, tem filmes, tem várias coisas, novela, tem programas de TV, aonde claramente o inimigo age poderosamente para destruir lares, para destruir famílias. Sabe, eu carrego desde o dia que eu entrei na presença do Senhor, eu carrego 2 pequenos testemunhos a respeito desta área. E muitas das vezes eu lutei, eu guerreei para abrir mão de algum sistema, televisões, e até hoje, graças a Deus, eu recuso, porque a palavra de Deus está em meu coração. E acredito, se você ouvir a voz de Deus aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 30, que onde Jesus absolutamente não está fazendo a sua vontade, mas a vontade de Deus, você vai rejeitar, porque
Porque a vontade de Jesus é que nós fazemos a vontade dele, né? Em primeiro lugar. Rejeitamos o mundo, rejeitamos todas as coisas, que nós sejamos imitadores de Cristo, como diz Paulo. Daqui a pouco eu vou estar lendo aqui em Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, e você vai ter uma clareza maior. Mas falando de televisão, não é hora de você ficar assistindo uma televisão. Você aceitou Jesus e a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós abrimos mão da vida que levamos, da vida que vivemos no mundo, para aceitar Jesus para um novo ensinamento através do Espírito Santo. Sabe? Deus fala para examinar as Escrituras, porque havendo nela a vida eterna. Jesus ainda diz mais, porque elas testificam de mim. Sabe, a palavra de Deus é aquela que liberta, aquele que livra, sabe, as pessoas de todo sofrimento. Talvez você está passando tribulação, uma vida ótica e não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes você está orando, Deus me abençoe, tira o desejo da carne, a paixão da carne, mas não abre mão da novela, mas não abre mão do filme, mas não abre mão do futebol. Quantas pessoas eu vejo, cristãos, né, infelizmente, embriagado. A igreja toda praticamente assiste televisão, estão embriagada com esse sistema mudando. Mas a palavra de Deus diz diferente, como Jesus rejeitou as coisas do mundo, que ele não faz a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai, assim como diz as Escrituras. É necessário que nós abrimos mão do sistema mudando, religioso. Sabe, a maioria das pessoas estão embriagadas com esse sistema, não estão se vestindo decentemente, porque diz que Deus não quer o nosso exterior, mas quer o nosso interior, quer dentro, quer ver a nossa mudança. É exatamente, Deus trabalha dentro, Deus cuida de dentro. Se você quer mudar, transformar, assim como você aceitou Jesus, ele vai fazer uma boa obra dentro de você. Mas Deus não é egoísta para só trabalhar dentro, mas ele também trabalha fora, porque eu já vi ele falar para se vestir decentemente. Jesus, ele falou que não fazia a sua vontade, e a sua vontade estava em Deus, visto como Jesus se vestia. O exemplo, algumas pessoas relataram como Jesus se vestia, veste longa lá embaixo, assim como todo Israel veste com os vestes lá embaixo. Né? Decentemente, os discípulos que seguiam ele, todos os que seguiam ele, não é agora que o sistema mudando está aí, que você tem que vestir short curto, que você tem que andar desordenadamente. Jesus carregava, sabe, a doutrina, a palavra de Deus, e não se vestia de qualquer jeito. E você aí, egoísta, e diz, não, Deus não quer o nosso exterior, Deus quer o nosso interior. De certo que Deus quer o nosso interior, mas ele cuidará disso se você querer, se você desejar, sabe? E o exterior é uma coisa mais fácil. Está sobre o nosso controle, sobre o nosso sim e não. Assim como você diz sim para Jesus, diz sim para seu módulo em Cristo. Se veste decentemente, busque perfeitamente a mudança de dentro, que Deus vai trabalhar. Eu vejo quanto é difícil buscar a mudança de dentro, mas visto que a de fora é simples, é fácil, está nas minhas mãos a fazer. E se ouvir a voz de Deus, cabe você ouvir também, alcançar a voz de Deus. Aqui em Coríntios diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, de ser de meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Na palavra em João capítulo 5, versículo 5, vai dizer que ele não fez a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. E aqui Paulo vai dizer, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jesus lá em João está falando a mesma coisa, sejais os meus imitadores, assim como eu sou do meu Pai. Não é diferente, sabe? Vestir decentemente,
para dar exemplo dentro da igreja, fora e dentro da igreja. Não é só vestir decentemente dentro da igreja, é em todo lugar, cotidianamente. Assistir televisão, tu acha que Deus imitando o Pai, fazendo a vontade do Pai, vai se prostrar diante deste mundo para assistir televisão? Para você ser imitador de Cristo, assim como diz Paulo, Jesus no teu lugar. De fato, se você está imitando Jesus, e se Jesus estivesse aí em teu lugar, Jesus ia perder tempo assistindo a televisão, assistindo filme, série, jogando futebol, ou assistindo, comentando licitamente. Tem coisas que nós devemos abrir mão. E esta palavra que eu ouço, essa palavra que eu entendo, quando eu percebi que o sistema mudando não é para mim, eu abri mão. E depois Deus me deu a palavra dizendo aquilo que ele falou ao meu coração não estava errado. E eu agradeço, eu louvo a Deus. Porque eu entendi que não estava certo. Certo? Quando eu estava assistindo televisão, ouvindo o mundo espiritual, tendo visões, uma época. Então, um programa, eu fui pegar uma pomada da mão do meu tio, que hoje já morreu, sabe, Deus, eu creio que está nas mãos do Senhor, porque era cristão. Peguei a pomada, esfreguei na mão, falei, eu vou passar com força e com fé, para ele curar essa perna dele, que ele passa devagar e assim não vai resolver, e a pomada tem que esquentar, louvado seja Deus. Ele gostava de ficar lá do lado de fora, vendo o tempo passar, e durante esse tempo ele não ficou mais, a perna adoeceu, e eu passei com fé, e um certo programa de TV falou, o inimigo usou a mesma voz daquele programa de TV, e eu ouvi no mundo espiritual, ele disse, o que ele está fazendo aí? Tomara que ele fique igual a ele, com a perna assim doente. E eu passando a perna dele, eu vi e fiquei quieto, né, desapercebido, né, porque a gente não deve se assustar, nós não deve temer essas coisas. E de repente lá atrás tinha 3 casas no mesmo lote, no mesmo terreno, 3 casas, e as pessoas que moravam naquela casa, que são parentes também, se levantaram, e os espíritos malignos, eram as cristãos, e naquela época estavam desviados, se levantaram e dizer, bem assim, ei, tomara que tua perna quebre que nem a dele, fica doente que nem a dele. Os espíritos malignos no corpo daquelas pessoas falando e ouvindo literalmente o mundo espiritual. Mas isso, irmão, não vem de vós, isso não vem de mim mesmo, de própria mente da minha pessoa, mas de Cristo. O Senhor Jesus permitiu que eu visse para dar testemunho hoje, para que está aqui diante desse vídeo, dizendo não é lícito assistir televisão, não é lícito assistir filme, futebol, novela, programa, seja lá qual for. A outras pessoas assisto jornal não tem nada a ver. Jornal vai falar do quê? Vai falar o quê? De Cristo. Jornal está literalmente ligado ao mundo, e Jesus, eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Paulo vai dizer, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo sendo imitador de Cristo, e Cristo no lugar dele ia se render aos pés de uma televisão, de um futebol, de um filme, de uma novela, de um qualquer programa, jornal. Vigiai e orai. A palavra de Deus. Vigiai. Não é tempo de estar brincando. Se posiciona como cristão. Não é tempo de brincar e dizer eu assisto televisão e sou cristão. Você vai assistir televisão, você é cristão, mas vai chegar a hora que você pode se contaminar com as coisas mundanas que passam na televisão. Você pode se contaminar e pode surtir efeito na sua vida cristã. Vai ter uma vida amarrada, vai ser uma vida de levante e cai. E você vai orar a Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, o que está acontecendo. E você não vai saber o que é, porque Deus já falou contigo através desse vídeo. E você não abriu mão, você não quis uma coisa simples, que você pode dizer não para a televisão. É você que tem que dizer não. Ah, Senhor, tira essa televisão, esse desejo. Mas se você não dizer não, se você não se esforçar, você não vai conseguir chegar lá. Não quero dizer que é pecado, mas a idolatria vem por essas coisas. Adoração de imagem. Ficar comentando a respeito do programa, de muitos assuntos, filme, entre amigos, e isso vira idolatria, que de Jesus você não fala muitas vezes. Isso toma espaço de Cristo. Jesus abriu mão do seu próprio eu para viver as coisas de Deus, sabe? Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. E a vida que agora levo, vivo na fé do Filho de Deus, em Cristo Jesus, sabe? Abrir mão do seu próprio eu, da sua própria vida, sabe?
Jesus, no seu lugar, estaria adorando um time de futebol, como eu vejo muitos cristãos que adoram, como cantoras famosas, pegou uma camisa de certo time lá, beijou meu time do coração. Jesus ia estar perdendo tempo com isso? Será que isso é certo, é lícito diante do Senhor? Você está magoando o coração de Deus? Você está atingindo Deus fortemente? Isso pode trazer consequência na vida. Você ora para sua família, não vê nada acontecendo. A oração muitas vezes vira abominação. Porque muitas vezes os ídolos estão na sua casa, estão na sua família. Lembra que Israel carregava ídolos, não abriam a mão dos ídolos do Egito, queria voltar para lá a qualquer custo. Quando via fome, queria voltar para o Egito, dizendo lá tinha fartura, lá tinha isso, mas orava para Deus tirar eles de lá. Talvez você ora a Deus para tirar você dessa circunstância, dessa vida que você está levando, mas não abre mão do Egito, dizendo eu quero voltar para lá, eu quero ir para lá. Eu só peço a Deus misericórdia da tua vida. Se afaste de certas coisas, sabe? Se esforce, tenha ânimo, ora a Deus, ó Deus, em nome de Jesus. É a palavra que prevalece. A palavra diz aqui, sejais imitadores de Cristo. E Jesus, sejais os meus imitadores, assim como eu sou do meu Pai. Jesus, em teu lugar, estaria envolvido no sistema aí mudando, ou estaria batendo de frente com justiça, dizendo não essas obras, não essas obras, sim ao Deus da obra, sim ao Senhor. Lembra-te de mim na tua mocidade, Salomão se levanta dizendo. Olha a palavra de Deus, analisa detalhe por detalhe e compare a sua vida diária, se você está levando uma vida exemplar. Eu sei que cada dia Deus quer mudar algo na nossa vida. Deus não tira tudo de vez. Vem o batismo do Espírito Santo, o batismo das águas, vem toda elaboração para que a vida carnal, o homem antigo, o velho homem possa morrer, não possa reviver mais. Fiquem na paz de Deus, sejam imitadores de Cristo e analisa. Cristo no meu lugar. Olha bem o que eu estou falando. Cristo em meu lugar faria isso que eu estou fazendo? Ou estaria praticando as obras do Pai? Leitura da palavra, jejum constante. Não seja débito, doente. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e continuou jejuando aos próximos tempos. Jesus disse, os discípulos veio, Senhor, os discípulos de João, jejue porque os teus não jejuam. Jesus diz, enquanto o noivo pode jejuar enquanto a noiva, enquanto o noivo está com ele? Não, mas dias virão que eles irão jejuar, que o noivo não estará mais com ele. Pode pôr vinho novo em odres velhos? Não, os odres rasga, né? E se costurar fica pior. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E se você jejuar, assim como Deus falou comigo dias anteriores, você jejuar assim como ele manda, para pôr vinho, seus odres vão estar novos, ele vai pôr vinho novo em odres novos, então ambos vão se conservar. Fique em paz em nome de Jesus. Amém.